Vereador Ivan Nats. Informar aos senhores vereadores que hoje, extraordinariamente, houve um acordo e os vereadores que não fizeram uso da palavra tiveram a liberalidade de transferir, durante a fala, o tempo aos demais vereadores. E agora fala o vereador Ivan Nats, que tem o tempo de até 10 minutos para sua manifestação. O seu tempo e o tempo do vereador Oldemar Becker. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores, alunos, comunidade que nos acompanha, boa tarde, prazer tê-los aqui na nossa casa. Inicio a minha fala parabenizando o Sintraceb pela condição de mobilizar os servidores, não é para qualquer sindicato. Vocês conseguem mobilizar, conseguem trazer, conseguem debater, né? Ainda é uma diminuta categoria, ainda são os professores que carregam essa bandeira, porque a gente não vê procuradores, a gente não vê engenheiros, a gente não vê outras categorias. E vocês conseguem mobilizar. Então, estou de parabéns pelo trabalho, é isso aí, tem que fazer mesmo. Tá? Fica registrado aqui o trabalho que vocês desempenham. Com relação ao Diese, eu quero dizer que o Diese, quando ele falar que não tem dinheiro para pagar, perdeu o emprego. Então, o Diese é pago para dizer que tem dinheiro. Quando ele disser que não tem dinheiro, não existe mais o Diese. Então, várias entidades sindicais pagam o Diese para o Diese dizer aquilo que eles querem ouvir. Então, o Diese... Senhor presidente, Então, o Diese, com todo o respeito que tenho a essa instituição, é efetivamente pago para dizer o que o sindicato quer ouvir. Mas não discuto aqui os meus números, né? Senhor presidente, eu publiquei ontem, em nome do governo, o meu voto, entreguei uma cópia para a direção sindical, que já tem com ela, e vou falar aqui, lendo o meu voto que já foi publicado. Abre aspas. O poder de emendar atribuído à Câmara Municipal, apesar de inerente à função legislativa, é limitado. Está vinculado por afinidade lógica ao projeto originário do Poder Executivo. E não se estende a possibilidade de aumento de despesas. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, DIN 2012-03-0363, relator Nelson Schaefer Martins, fecha aspas. Abre aspas. A teor do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Estadual, as leis que dizem respeito à remuneração do servidor público da administração são de incidência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Assim, havendo emenda legislativa que altera substancialmente o projeto de lei de iniciativa privada do prefeito municipal, é imperativo o reconhecimento da inconstitucionalidade formal e, consequentemente, a extração do perspectivo inconstitucional do ordenamento jurídico. A DIN 2005-00-5161, dígito 7, relatora desembargada Somariva, julgado em 2007. Senhor presidente, a emenda do projeto de lei do PPA 2004, que inseriu a obrigatoriedade do planejamento estratégico para a reposição de perdas salariais ao servidor público municipal de Blumenau, na ordem de 7,3% ao ano, aprovado pela Câmara, foi remetido para a sanção, tendo o chefe do Poder Executivo Municipal vetado a emenda única. Tiago, arruma uma aguinha para mim. Vetado a emenda única. Por vício de origem, ofensa ao artigo 37, 5º da Constituição da República, e por envolver aumento de despesas sem indicação da previsão de receita. Segundo a doutrina de Oli Lopes Meirelles, a exclusividade de iniciativa de certas leis destina-se a se subscrever e não anular a discussão e a votação do projeto às matérias próprias do Poder Executivo. Nessa conformidade, pode o legislador apresentar emendas, vereador Jefferson Forres, pode o vereador apresentar emendas, não lhe sendo permitido, porém, oferecer emendas aplicativas, porque estas transbordam a iniciativa do Executivo. Nota-se, em acréscimo, que o artigo 63, parágrafo 1 da Constituição Federal, veda o aumento de despesas previsto nos projetos de iniciativa exclusiva do Executivo. Ressalvadas as emendas aos projetos que dispõem sobre a matéria orçamentária, outras emendas podem ser apresentadas. Todavia,
Mistério se faz que tais emendas indiquem os recursos necessários à aplicação das despesas, admitindo-se apenas os recursos provenientes de anulação de despesas, excluídas as relativas às dotações para pessoal e seus encargos, e seus serviços de dívidas. Ora, negar someramente o direito de emendar a Câmara, vereador Jefferson Forres, e reduzir este órgão é mero homologar as leis propostas pelo prefeito, o que não nos parece incompatível com a função legislativa que lhe é proposta. Ou seja, é possível a emenda ao PPA. Por outro lado, conceder-se à Câmara o poder ilimitado de emendar a proposta de iniciativa exclusiva do prefeito seria invalidar o privilégio constitucional estabelecido em favor do Executivo. Como sabemos, a função legislativa da Câmara de Vereadores é notadamente típica e ampla, porém residual, atingindo as matérias que não foram ressalvadas, expressa e privativamente a iniciativa do chefe do Poder Executivo. Abre aspas, diz o STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que compete exclusivamente ao Poder Executivo a iniciativa de lei que disponham sobre a remuneração de pessoal. O desrespeito a essa reserva de observância obrigatória pelos Estados-membros, dada a sua estreita ligação com o postulado na separação da independência dos poderes, viola frontalmente o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. São vários precedentes da Corte Maior que declaram inconstitucionalmente formal, por vício de iniciativa de lei, que instrui novas gratificações, aumento da remuneração, prevê reajustes em determinadas categorias de servidores. Gilmar Mendes, ADIM 1954. Destaco que o princípio da separação dos poderes está violado sempre que um poder atingir, atuando diante da previsão constitucional de outro poder. É o chamado sistemas de freios e contrapesos, ou o check and balance, como dizem os americanos. No desenvolver da teoria de freios e contrapesos, além da identificação de funções típicas e atípicas, violou-se também com o meio de controlar os poderes, o veto e o impeachment, sendo que esses corresponderiam ao controle do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo, sem, no entanto, realizá-los aquele correspondente ao fato do Poder Executivo poder impedir que determinada legislação entre em vigor, fazendo através do veto justamente o que acontece nesse caso. Como sabemos, senhores vereadores, o Poder Legislativo possui como função típica a capacidade de legislar, de realizar a função contábil, financeira, orçamentária e patrimonial no Executivo. Não nos foi, na condição de legislador, dado o direito de decidirmos sobre vantagens salariais dos servidores públicos municipais. Se assim agirmos, o Estado democrático de direito estará ameaçado, à medida que claramente supriríamos a independência harmônica entre os poderes, bem como os direitos fundamentais e o meio que nos possibilitam a fiscalização. Por isso, a repetição de competências e a distribuição dos poderes entre as entidades federadas é um ponto fundamental na manutenção do Estado Democrático Federal do Brasil. É relevante ainda lembrarmos o princípio da simetria, por entender que a matéria legislativa usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo para iniciar projeto de lei que disponha sobre servidores públicos, seu regime jurídico e aumento de sua remuneração. Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1, inciso 2 da Constituição Federal, combinado com a Lei Orgânica do Município, artigo 35, inciso 2. Ademais, a esse ponto, não se vê dentro das competências da Câmara Municipal, inseridas no artigo 14 e 15 da Lei Orgânica do Município de Blumenau, nenhuma observação quanto à legislação sobre o tema. Importante notar que o STF já decidiu tratar-se de competência. Vereador Beto, solicito que Vossa Excelência acrescente o seu tempo à minha fala, se for possível. Nenhuma observação quanto à legislação sobre o tema. Importante notar que o STF já decidiu tratar-se de competência exclusiva do Poder Executivo iniciar o processo legislativo das matérias pertinentes ao PPA, as diretrizes sometárias e os orçamentos anuais. ADIM 3, 10, 5, relator ministro Celso de Mello. Destaco, e merece destaque, a falta de indicação da Receita Pública apta a custear
as despesas trazidas na emenda objeto do veto. Ou seja, de onde sairão os 100 milhões de reais necessários ao pagamento da perda inflacionária, que eu reconheço. Esse ponto, por si só, já é um impedimento necessário à reprovação da emenda de autoria do ilustre vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Esse remanejamento orçamentário deveria obrigatoriamente estar previsto na própria emenda do PPA ou do projeto de lei em análise. Não há, como efetivamente se vê na emenda, a fonte de receita, o que a torna despropositada. A matéria está bem explicada em diversos julgados do STF. Como não há ninguém melhor que o Poder Executivo para avaliar as necessidades dos serviços públicos, no que concerne as consignações de dotações orçamentárias que garantam suas despesas, a lei assegura a este a elaboração da proposta orçamentária anual, bem como tenta restringir o Poder Legislativo, mexa no projeto originário, de modo desordenado e de forma a torná-lo inexequível e incompatível com a realidade econômica, financeira e político-administrativa da entidade federativa a que se vincula o futuro orçamento. Outro ponto que merece destaque especial em relação à matéria posta é que o poder de emendar a lei orçamentária é expressamente limitado em respeito à lei 4320 de 64, que regulamenta as normas gerais do direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal, e de acordo com o disposto 5º, no inciso 15, letra B da Constituição Federal. Estou concluindo, senhor presidente. O artigo 33 da lei, o artigo 33 da lei 4320 de 64 diz que não se admitirão, senhores vereadores, emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a alterar a dotação solicitada para despesas de custeio, salvo quando provada nesse ponto a inexatidão da proposta. Considerando as efetivas ilegalidades formais apresentadas, não havia outra ao prefeito Napoleão Bernardes senão vetar a emenda, à medida que no panorama jurídico brasileiro vigora o princípio de que a sanção do chefe do executivo não supre o vício de iniciativa, vez que se trata de vício formal, subjetivo, e o mesmo é insanável, conforme bem explanado no resultado da ADIM 2131 de Minas Gerais, STF, ministra Carmen Lúcia, julgada em 4/3/2009, no plenário, e publicada no Diário da Justiça da União em 20 de 8 de 2009. Ou seja, mesmo que não vetado, senhores vereadores, jamais entraria no mundo jurídico a referida emenda. Não é fácil concluir, sempre que verificado o aumento de despesas ao Poder Executivo, em projeto de lei e nas leis elaboradas pelo Poder Legislativo, e em emendas propostas aos projetos de lei... Senhor presidente, eu tenho certeza absoluta, vereador Marcos da Rosa, eu tenho certeza absoluta que a maioria dos professores desse município é educada. Absoluta. Absoluta. Bom. Senhores, por favor, né? Vereador. Não, senhor presidente, para concluir, só falta um parágrafo. Não é difícil concluir, sempre que é verificado o aumento das despesas ao Poder Executivo, em projetos de lei e nas leis elaboradas pelo Poder Legislativo, e em emendas propostas ao projeto de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, na forma do artigo 50, inciso 2º e 5 da Constituição Federal, combinado com o artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Blumenau, artigo 63(1) da Constituição Federal e artigo 33 da Lei 4320, a inconstitucionalidade da matéria é tão evidente que salta aos olhos. Pelo
Pelo exposto, com a devida vênia, a emenda de autoria do vereador Wanderlei Paulo de Oliveira, aprovada em primeira votação e vetada pelo prefeito municipal, é inconstitucional. E como toda matéria legislativa inconstitucional nasceu morta, devendo ser acatado o veto, senhor presidente. É como eu me manifesto. Muito obrigado.